Recentemente, uma pessoa querida sofreu um episódio de um fenômeno psíquico que nomeamos como crise, e daqui a pouco vou definir. E algumas pessoas vieram me perguntar: Valdemir, por que a pessoa abre um episódio como esse? Por que alguém vem a ter uma situação dessa de abrir uma crise, um surto, um episódio, um transtorno? Como que é isso? Como que isso ocorre? Por que dessas coisas acontecerem com a nossa mente? E eu, então, consegui agora parar um pouco para elaborar um pouco desse tema e tentar trazer algumas contribuições para você e dicas também de como cuidar da nossa mente para que possamos ter uma vida mais saudável emocionalmente. Primeiro, cabe dizer que esses tipos de situações podem acontecer com qualquer pessoa, à luz da psicologia, é claro, que é o lugar de onde falo. Bem, eu vou fazer uma analogia a partir do smartphone, do celular, que é uma maneira simples de tentar exemplificar um pouco sobre o aparelho psíquico e suas manifestações. Anteriormente já fiz isso, gravando para o programa dos BRED, dos MID, falando um pouco sobre o smartphone, porque estávamos nos dirigindo a um público adolescente e é muito bom que nós façamos essas ações voltadas para os adolescentes e às vezes crianças, porque quando você consegue concatenar uma ideia e direcioná-la a uma simplicidade que um adolescente, uma criança consiga compreender, dada a complexidade de alguns assuntos, e às vezes a criança, por exemplo, não tem nem estrutura cognitiva para entender alguns temas, então você precisa simplificar o assunto e essa nem sempre é uma tarefa fácil. A mente é como se fosse um aparelho, então, tanto que o termo utilizado é aparelho psíquico. Então a mente é como se fosse um aparelho, só que ela se comunica com o corpo. Assim como no telefone, existe a parte de software, que são os aplicativos, a parte eletrônica, não física, e existe o hardware, que é a parte física, que são as placas, a frontal, a tela frontal, o touch, a entrada USB, etc. Então, essas partes, elas interagem entre si. Uma das coisas que existe em interação com o telefone é a energia. Então, o smartphone, ele é uma comunicação do mundo externo com o mundo interno, ok? Assim como o nosso corpo. O nosso corpo, nossos órgãos, a pele, os olhos, os nossos sentidos, a parte física, o hardware do nosso corpo, ele é a maneira pela qual a nossa mente se comunica com o mundo externo. Então há uma interação entre o externo e o interno. Se nós, por exemplo, começarmos a encher o aparelho de foto, de aplicativos, de dados, chega uma hora que a parte física do aparelho começa a esquentar. O aparelho começa a desligar, ele não começa a funcionar bem. Essas situações, muitas vezes, são coisas que nós guardamos dentro de nós e não colocamos para fora. Porque nós vivemos o tempo todo em contato com o mundo externo e as exigências internas, nossa, nem sempre ou quase nunca coadunam com o mundo externo. E isso gera o que a gente chama de mal-estar. Há um desequilíbrio entre as nossas instâncias psíquicas e esse desequilíbrio se dá por conta das esferas da nossa mente, que eu poderia nomear como o nosso eu, o nosso super-eu ou super-ego, super-eu, e o id também, o inconsciente, essa parte mais submersa do nosso aparelho psíquico. Então, nós temos desejos
e desejos que nem sempre estarão de acordo com nossos valores, vontades que às vezes nós temos que controlar ou que não conseguimos alcançar por conta das situações da vida, situações que às vezes nos geram frustração, nos geram diversas reações, e isso vai conversar com o percurso de nossa vida, o caminho de nossa vida, nossa história com nossos pais, com nossos cuidadores, nossas avós. É possível que nesse processo de sofrimento, se nós não estivermos fazendo cuidados com a nossa saúde da mente, e aí pensar nessa lógica, nós poderíamos falar também sobre o corpo. Todo dia nós saímos e é natural que a gente comece a suar, tenha contato com poeira, às vezes entramos em lugares como um cemitério, um hospital, sentamos em banco de ônibus. Então, na nossa cultura brasileira, nós tomamos banho, todos os dias tomamos banho. É um ato de higiene para tirar de nós esses elementos que, se acumulados, vão atrapalhar a nossa saúde física. Desta forma, acontece também com o nosso aspecto emocional. Então é importante que nós façamos o que se chama de higiene mental. Mas o que é higiene mental, Valdemir? A higiene mental são ações com coisas que você gosta. Por exemplo, para me desestressar, para eu conseguir viver uma vida mais saudável, dada a intensidade que a minha vida tem, o Valdemir, por exemplo, que gosta de coisas um pouco mais hardcore, um pouco mais intensas, costuma fazer rapel, né? Descer uma pedra de corda, costuma fazer trilha, corrida. Gosto de artes marciais também, mas não tenho tido tempo de treinar. Gosto também de pedalar. Então você vai fazer coisas que você gosta, assistir um filme com a minha família, brincar com o meu filho de videogame, fortalecer as relações que tenho com meus amigos e entes queridos, para que nossa vida seja uma vida saudável. Então são ações de higiene mental. Só que trabalhar também na perspectiva da nossa felicidade. E a felicidade está associada às nossas expectativas com a vida. O que eu quero para a minha vida? Quais são meus sonhos para o futuro? O que eu quero para o meu futuro é essa atividade? Será que eu desenvolvo aquilo que eu gostaria de desenvolver para mim e para o outro? Porque não somos sozinhos nesse mundo, estamos em intensa interação com outros sujeitos. Então, eu faço isso, eu tenho uma missão, né? Algo que é um objetivo meu de vida e que eu consigo colocar isso em curso, porque esses tipos de ações são ações que geram em nós esperança, dá para nós uma percepção de que nós estamos sendo úteis para o mundo. E isso fala também de status social, poder se perceber contribuindo com algo, seja na família, seja na sociedade, seja num grupo religioso, seja numa ONG, seja para o governo. Você poder ver que a sua vida ela serve a outro e que você tem um propósito, porque pessoas sem propósito normalmente tenderão a ter também aspectos de sofrimento que poderá gerar nelas esses episódios de mal-estar. Uma crise, ela pode acontecer com qualquer um. E existem vários tipos de crise. Existe, por exemplo, uma crise financeira. Quem nunca, né? Quem nunca acabou gastando um pouco mais no cartão de crédito ou teve um descontrole momentâneo e fez algo de errado com o seu dinheiro e quando se percebeu, estava lá. Um problema maior do que o que ele poderia resolver ou ela poderia resolver naquele momento, gerando nessa pessoa sofrimento, se perguntando ela como ela iria dar conta de tanta demanda que viria ao mesmo tempo financeira, e isso causa um desequilíbrio. Isso é a crise. A crise é um momento de desequilíbrio, em que as coisas estão fora de ordem.
Só que a crise, ela não é necessariamente uma coisa ruim, porque ela pode ser um momento de aprendizado. Por exemplo, nesse episódio que estou apontando aqui, sem detalhar do que se trata, obviamente, com o objetivo de poder proteger o sujeito alvo do nosso cuidado. Mas quando você, por exemplo, tem uma crise financeira em casa, você não coloca um outdoor, não coloca uma mensagem no Facebook, no Instagram, dizendo: olha aqui, gente, estou com crise financeira. Não, você precisa proteger os seus, então você vai informar a crise o mínimo de pessoas possíveis e apenas aquelas que virão para somar contigo. Em outros tipos de crise, também é importante que esse elemento seja utilizado no cuidado. Bem, retomando então a crise financeira, agora teremos que tomar medidas emergenciais para sair da crise. Então, no caso dos aspectos emocionais, essa crise vai se manifestar com um desajuste no aparelho psíquico. Ela pode ser um surto, que é um evento que dura 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, só que se esse evento começar a durar, horas, então a gente já está chamando de episódio. Se esse evento de horas durar meses, um período longo, 3, 6, 1 ano, 6 meses, 1 ano, então nós já estamos chamando essa crise de distúrbio ou desordem, ou na linguagem dos manuais de classificação, na linguagem brasileira, de transtorno mental, né? Que pode ser uma depressão, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser um surto psicótico que depois descobriu-se uma estrutura psicótica, um transtorno afetivo bipolar do humor, ou um transtorno de personalidade, etc. Então, voltando aqui ao aspecto da crise, o caminho que nós vamos ter para prevenir é tentar levar uma vida saudável ao máximo. Só que isso é muito subjetivo, né? Dizer levar uma vida saudável ao máximo. É o sujeito que precisa descobrir para ele o que é essa vida saudável. Às vezes, para ele, a vida saudável e que vai ser bom para ele é sempre ler. É sempre poder ir ao cinema, por exemplo. Para um outro, é uma outra coisa. Então, essas situações da vida nos alertam de que esse mal-estar, o sofrimento, é como algo que é parte da nossa existência. Não temos como fugir do mal-estar. E se nós permitirmos que esse mal-estar vá crescendo, 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 ele pode ir tomando proporções que vão fugir do nosso controle. O que nos alerta para sempre cuidarmos de nós, dos nossos. Nesse caso aqui, é um exemplo muito bonito, que um grupo de pessoas, percebendo um sujeito amado em um episódio, ali, no momento de crise, se reuniram para poder dar suporte para ele, com vistas a poder prestar o melhor cuidado possível. Porque é isso, não se resolve uma crise sozinho. Você precisa de outros para te apoiar. Daí, um dos elementos que é um fator condicionante de saúde mental é quão fortes são os laços afetivos de uma pessoa. Por isso é importante que nós cuidemos de nossas relações. Como vai a nossa vida familiar, com nossos amigos, com nossos entes queridos, com a nossa família, que eu falo aqui. Família não é só aquele que você nasceu com o mesmo sangue. Família é formada por um laço afetivo de pessoas que se consideram e podem se apoiar mutuamente. E depois de uma crise, ela pode gerar uma destruição por ser um momento perigoso? Pode. Mas a crise, ela é simplificada pela palavra da ocorrência com a borboleta, a crisálida, né? A borboleta entra, né, na crisálida e sai dali com asas, sai dali podendo voar, sai dali transformada.
Então a ideia é que nós possamos olhar a crise como um professor, querendo nos ensinar algo para sair dali melhor, sair dali mais fortes para outros episódios da vida. E enquanto psicólogo e alguém que faz análise, que faz supervisão, que estuda as temáticas do sofrimento emocional, eu posso dizer para vocês que aquele que sofre e que conhece a dor, ele tem mais possibilidade de poder ajudar aqueles que também sentem dor, porque ele sabe o que é passar por aquele momento. Então, uma pessoa que viveu um momento desse de crise, ela talvez tenha mais propensão e possibilidades de compreender a dor dos outros, porque passado uma crise financeira e você podendo orientar alguém, olha, toma cuidado quando você ver alguma coisa para não comprar desenfreadamente, porque eu me vi tendo que vender meu carro, vender meus bens para poder pagar minha dívida, sofri muito, isso não foi bom para mim. E isso pode ajudar outras pessoas a não terem que passar por aquele mesmo lugar que você. Eu não falo aqui sobre erros e acertos, sobre culpados e inocentes. Eu falo sobre responsabilidade, sobre o nosso mal-estar. Joel Birman, que é um psicanalista brasileiro, ele fala a respeito disso e ele diz que quando Freud estuda a pulsão de morte e ele desenvolve o estudo sobre o mal-estar na civilização, ele aponta um novo elemento da cultura que age sobre o psiquismo humano e que não há possibilidade de nos livrarmos do mal-estar. Não há possibilidade. Então, Valdemir, então Joel Birman, então Freud, o que fazer com o mal-estar? Você vai fazer com o mal-estar aquilo que você faz com o dinheiro. Uma boa gestão, para que evitemos esses momentos de crise, mas também deixaremos um pouquinho de saúde emocional armazenada, para que quando a crise vier, estejamos mais fortes para passar por ela. E vamos deixar essa saúde mental armazenada nas relações com aqueles que amamos, para que, ao passar esses momentos difíceis, podemos ter pessoas que estejam conosco, nos apoiando. Foi um prazer poder trazer aqui essas pequenas contribuições. Espero ter esclarecido aqui alguns elementos de dúvidas que surgiram e desejo a todos nós saúde mental e felicidade. Um beijo no coração, Valdemir Francisco, psicólogo.